Meu querido Jadiel, bem-vindo, dá suas boas-vindas ao nosso público e já fala sobre ebiatria. Que raios é isso, rapaz? Que danado, né? Como a gente fala aqui, que danada é ebiatria. Né? Primeiramente, estou muito feliz de estar aqui com vocês para falar desse projeto que, em parceria com a Sinopse a gente construiu esse livro, né? Que ele tem esse objetivo de tratar de uma temática que é muito frequente na adolescência, assim. E aí quando ele fala que danada é biatria, né? Que raios é biatria? E aí eu trago para vocês que a biatria é a ciência que estuda a adolescência, né? E eu sou um pós-graduando do mestrado, né? Do programa de pós-graduação em ebiatria, é o único programa de pós-graduação em ebiatria do país. E a adolescência precisa ser mais estudada, e aí é essa ciência que vai estudar todas as problemáticas e as questões relacionadas ao mundo, universo do adolescente. Então, eu decidi que seria bom, né, aprofundar nessas questões, né, e o Good Vibes foi, para mim, um pontapé, né, inicial para que eu começasse a me aprofundar nas questões da adolescência, né, que começou lá na minha formação de terapia infanto-juvenil, né, automutilação, que são os atos autolesivos não suicidas, né, que a gente chama na literatura científica. Em breve vou estar publicando alguns artigos sobre isso. Uma problemática muito grande na vida dos adolescentes, é algo que preocupa muito os pais, né, preocupa as escolas, e eu preciso dizer que toda a literatura científica coloca esse comportamento como um fator de risco para tentativa de suicídio no futuro. Então, assim, se a gente quer prevenir, né, um futuro mais dramático, mais drástico, a gente precisa criar estratégias, né, para a prevenção da automutilação. E aí surgiu o Good Vibes, né, dentro dessa minha angústia enquanto psiquiatra, né, e terapeuta, que me coloco sempre como terapeuta infanto-juvenil, né, e hoje pós-graduando de um programa de ebiatria, né? Muito bom. Antes da próxima pergunta, eu não posso esquecer de dar um alô para quem está nos assistindo, né? Não importa quando você vai ver esse vídeo, enquanto esse vídeo estiver no ar, vai valer o cupom Entrevista 34, tá certo? Com esse cupom aí, você entra agora aí nesse QR Code que está aparecendo aqui do ladinho para comprar o livro do Jadiel, ou, se quiser, para comprar outras obras da Sinopse, usa o cupom Entrevista 34, ganha 15% de desconto em todo o site. Quando é que você está vendo esse vídeo? Não sei. O desconto vai estar lá, tá bom? Jadiel, você já meio fez uma introdução do livro também, mas assim, ó, se a gente for pegar no âmago da questão, qual o objetivo desse livro, tá? E mais do que isso, como ele pode auxiliar na prática clínica dos psicólogos e psiquiatras? Como é que o livro tem essa pegada aí? Então, um objetivo muito prático, né? Um dos grandes problemas, né, na adolescência, e se a gente for entender o conceito de adolescência pela Organização Mundial de Saúde, a gente sabe que vai da faixa etária dos 10 aos 19 anos. Tá? Então, a adolescência, estando dentro dessa faixa etária, o que eu percebia e o que percebo na minha prática clínica, trabalhando, atendendo constantemente como psiquiatra e também como terapeuta de adolescente, é a dificuldade de comunicação, né? Às vezes a gente está falando um idioma, eles estão falando outro. Eu digo, os pais estão falando inglês, eles estão falando chinês e ninguém se entende, né? E às vezes a gente precisa estar nesse meio do caminho, né? Enquanto psicólogos e psiquiatras, para unificar essa linguagem, né? E aí o objetivo do livro é fazer exatamente isso, é trazer os pais, os psicólogos, os psiquiatras e os adolescentes para uma linguagem única, né? Uma linguagem que todo mundo possa entender. E aí vem o Good Vibes, com esse símbolozinho aqui dos 2 dedos, né? Que o Good Vibes, ele nada mais é do que o nosso velho e antigo paz e amor, né? Paz e amor serve aí para a galera que é mais antiga, adulto, né? Enfim. E serve também para os nossos adolescentes. Então, o objetivo na prática é trazer para os psicólogos uma forma de se comunicar eficaz,
né, que seja assertiva, que tanto o adolescente entenda, o adulto entenda, que o pai possa colocar isso em prática em casa, que o psicólogo vai utilizar isso durante uma sessão de terapia, cabe uma sessão de terapia, principalmente quem trabalha com TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, pegar o livro e fazer uma sessão de terapia, porque tem aí toda uma dinâmica que proporciona essa unificação, essa linguagem mais próxima, né, com os adolescentes, né, que aí a gente vai vendo as faixas etárias e vai tentando adequar, né, para todas essas faixas. Excelente, excelente. Antes da próxima pergunta, vou deixar aqui um desafio para quem está vendo o nosso material. Né? É muito fácil, né? O autor está aí falando bem do livro, o Ricardo está aí vendendo, dando desconto e tal, o livro é bom. Na dúvida, faz o seguinte: entra agora ali na página do livro, aparece aqui o QR Code, aqui, ó, vai aparecer o QR Code, clica lá, vai para a página do livro e baixa o primeiro capítulo. Simples assim, tem um botãozinho lá. Você baixa o primeiro capítulo, dá uma olhada e daí você vê se realmente o que a gente está falando aqui vale ou não, tá certo? E outra, isso vale para qualquer livro da sinopse. Você entra nas páginas dos nossos livros lá, você consegue baixar todo o conteúdo da obra, incluindo o primeiro capítulo, tá bom? É isso. Meu querido Jadiel, tá? Você teve algum paciente que considera ter sido influente aí nessa construção desse material? Né? Se sim, você pode contar um pouco, obviamente não exemplificando, né? O que te deu o start aí para você falar, não, vou fazer um livro sobre isso daqui porque o bicho está pegando? Pois é, na realidade não foi um paciente, né? Foi uma enxurrada de pacientes, de adolescentes, porque esse comportamento de automutilação, que é um termo mais assim popular no âmbito científico, são as automutilações, ele não é tão antigo enquanto termo e pesquisa e comportamento na adolescência, né? Ele tem os seus primórdios, mas como veio a acontecer um pouco antes da pandemia, né, assim, me angustiou grandemente. Eu estava vivenciando um momento em que eu tinha vários casos de adolescentes que estavam tendo automutilações. E nós, enquanto psiquiatras, né, nós somos objeto de esperança, tanto dos pais quanto dos adolescentes, para ajudar a sair desse comportamento problema. Né? E aí, essa quantidade de pacientes crescendo me fez ficar pensando, poxa, como eu posso ajudar os meus adolescentes a não utilizar essa estratégia da automutilação, que é uma estratégia de alívio, né? Que é como eles se referem, né? Eles referem alívio, e esse alívio é referido na literatura cientificamente, ele é referido biologicamente, psicamente, ele é referido biologicamente, né? E eu disse assim, ó, eu tenho que mudar essa estratégia que ele está usando. Ele está utilizando a automutilação. Eu tenho que usar uma estratégia para que ele não faça isso. Né? Então eu fiquei angustiado, trazendo aí a minha mente, poxa, o que é que eu posso fazer para ajudar essas pessoas que se cortam, que se machucam, porque o termo automutilação muitas vezes fica restrito só àquela pessoa que tem o corte, né? Mas a gente não vai falar só disso, a gente vai falar de outros problemas, né? A gente vai falar de problemas maiores, né? Que muitas vezes pode ser de se beliscar, de bater a cabeça, de se esmurrar, né? Então, assim, esse ferimento, esse corte, né? Essa automutilação me angustiava muito, porque se eu for como médico pensar em remédio, a gente não vai encontrar, né, remédios sobre como a gente pode, né, tratar a automutilação. Então, criei uma estratégia, que é o Good Vibes, que comecei a aplicar com os meus pacientes. Chamava meus pacientes chegavam com esse comportamento, eu disse, vamos lá, eu pensei, criei o Good Vibes, paz e amor, e eu disse, bora lá e bora começar a fazer, e vamos botar em prática, e vamos ver como é que eles lidam com isso, e aí eles riam, e eles começavam a pensar um pouco sobre essa estratégia, e no final a gente conseguia resultados bem positivos. Perfeito, perfeito. A gente tem um card de pergunta aqui, eu vou seguir no nosso card, mas não sem antes lembrar para quem está nos assistindo, viu, Jadiel, que só nas sinopses, quem entra no site aqui agora, quem entrar agora aqui no site para dar um ok no seu livro, você tem a possibilidade de ter um atendimento personalizado, tá? 51 3600
6699 é o nosso WhatsApp, ou pelo Giro Chat, que é aquela janelinha que abre, né, quando você acessa o nosso site. E você tem atendimento das 8 às 23h59, de segunda a sexta, e aos sábados, das 8 às 18. Ninguém faz isso por você, tá? Tenho certeza. Então, na dúvida, quer uma indicação, quer uma sugestão de material, nosso pessoal está aqui para atendê-los, tá certo? Meu querido Jadiel, qual foi o maior desafio para fazer esse livro? Porque você é psiquiatra, é terapeuta, né? Como é que você lidou com a história de vamos fazer uma obra, vamos escrever uma história? Como é que foi isso para você? Conta um pouquinho, porque tem muita gente aqui assistindo que de repente tem vontade de fazer um material e não sabe como é que dá o primeiro passo. Pois é. Primeira coisa que me motivou, assim, eu acho que a gente precisa ter uma motivação e ter uma missão para fazer alguma coisa. Foi de ajudar pessoas. E pessoas na faixa etária da adolescência, né, que vai de 10 a 19 anos, enfim. E aí, o meu maior desafio para pensar e para produzir o livro foi especificamente, né, como eu poderia dialogar através de imagem e texto com um público que hoje em dia está num mundo que às vezes é muito mais digital, é muito mais de ver conteúdos muito rápidos, né? E eu fiquei pensando, porque essa ideia surgiu dentro da minha especialização, né, de terapia infanto-juvenil, e aí eu trouxe para as colegas, levei para o congresso, fui ousado levar a ideia para um congresso, e lá no congresso foi super bom, né? Teve uma aceitação, um congresso de psicologia importante, e aí a gente teve uma aceitação super boa, e aí a partir de então eu fiquei, meu Deus, como eu vou fazer isso? Como eu vou traduzir isso, né, em imagens, em palavras? E aí eu disse, não, eu tenho que fazer isso porque eu quero levar isso para mais pessoas, e eu acho que o livro tem esse papel, né? Tem esse objetivo, né? O objetivo de eternizar, de ser atemporal, muitas vezes, né? De trazer informações que podem ajudar muito mais pessoas do que aquelas que estão sendo atendidas por mim. Né? Então, eu pensei nesse objetivo, né? Esse desafio foi grande, parar, pensar como eu vou escrever, qual a linguagem que eu vou usar. Então, o livro é utilizando uma linguagem bem extrovertida, né? Bem autoastral, bem adolescente, né? Então, assim, não é aquela linguagem séria, pesada, densa. Não, é good vibes, né? Bem good vibes, é bem de boas, é um bate-papo, na realidade. E aí, dentro desse bate-papo, tem ali um projeto, um objetivo terapêutico, né? Então, para todo mundo que estiver acessando, que vai estar acessando aqui o QR Code, comprando o livro, podendo levar para casa. Ah, Jadiel, mas eu não sou psicólogo. Você vai conseguir usar com seu filho, ler com ele, né? E aí bater papo. Então, assim, o desafio foi esse, sabe, na produção, de encontrar essa linguagem e também essa ilustração que fosse pegada adolescente, né? Não adianta a gente falar para um público, né, numa linguagem que ele não entenda, ou que ele não absorva da melhor forma. Então, eu entendi como um desafio e dizer assim, a gente não pode esquecer, né, que a produção de livros ela é super importante, né? A biblioterapia, né, que se fala, que é a indicação de livros como objeto terapêutico, né? Então eu disse, não, vou pegar aqui e vou jogar a produção de um livro, e aí fiquei super feliz, né, quando a Sinopsis aceitou o meu projeto, né, porque eu sou um fã, né, da editora Sinopsis, tenho vários livros, vários materiais da Sinopsis, e aí eu disse, nossa, fiquei assim, honrado, né, de poder ter essa parceria, né, e ter esse aceite, né, da Sinopsis para a gente produzir esse livro e aí ajudar muita gente, né, porque o objetivo não é ajudar pouca gente, não, é ajudar muita gente, né. Perfeito. Olha, nós é que ficamos felizes e honrados em poder produzir teu material, né, Jadiel? Que eu costumo sempre falar, um livro, para quem está lendo, é uma informação, né? Eu estou ali adquirindo meu conhecimento e tal, mas um livro, para quem produziu, para quem criou, é como se fosse um filho, né? É uma coisa que você demandou muito tempo, muito estudo, muito conhecimento, dá muito trabalho. Depois, na fase de produção, dá mais trabalho ainda, vai material, volta material, revisa, revisão. É complicado. Então, é um filho isso. E quando a gente consegue concretizar esse sonho
do autor, aqui no caso do Jadiel, e das outras autores e autores que já fizeram material conosco, a gente é que fica muito honrado, viu, Jadiel? E ver o resultado legal. E o mais bacana, né? Esse livro lá na frente vai ajudar uma pessoa, ou várias pessoas, né, especificamente, a melhorar a vida, a não, né, dar um destino equivocado para a vida e por aí vai. Então, a gente é que fica honrado e a gente já te agradece muito pela confiança, né, em nos dar o seu filho para criar, tá bom? Oi, gostou desse vídeo? Aqui e aqui existem mais 2 links para você continuar assistindo um excelente material sobre psicologia. E aqui embaixo, um cupom de desconto para você comprar em nosso site. Tchau!